Olá, Spillers! Somos mais de 400 Spillers! Bem-vindos a um podcast True Crime apresentado por... Me Humberto! E por mim, Jonas. Oh my God! Meu Deus! Já batemos os 400 Yeah. e já estamos a caminho dos 500. Pessoal, vamos fazer um giveaway. Não parem, Continuem. não parem. Bem-vindos, espero que vocês gostem. Nós fazemos e falamos sobre True Crime Estamos de maneira doidões. mais descontraída, com álcool e etc. E basicamente hoje... pronto, vamos falar de uma coisa que toda a gente anda a falar, que é do Rabo de Peixe. É a série que está a fazer história e que está a fazer com que Portugal seja conhecido outra vez. Não sei se pelas melhores razões. Sim. Why not? É uma série, está fixe. Antes de começarmos o episódio, lá vêm os chatos. Para quem nos conhece, o João já disse, é verdade. Tratamos de casos de crimes portugueses e fora, baseados em séries documentais ou em notícias, para fins unicamente e exclusivamente de entretenimento. E acho que disse menos a mais, mas não faz mal. Infelizmente. Antes de começarmos o episódio, gostávamos de pedir que nos subscrevesses ou fosses fazer um follow e que partilhasses isto com um amigo ou um familiar, caso gostes deste conteúdo. Muito obrigado. Acho que temos de fazer um especial agradecimento à Diana do Conexão Criminal. Obrigado. Muito obrigado, Diana, se estiveres a ouvir. Fantástico. Obrigado. Obrigado mesmo. E por falar em podcasts, hoje vamos apresentar a composição de um crime, que é um podcast True Crime, como é óbvio, do outro lado do oceano. É verdade, diretamente do Brasil, a Diane discute casos de True Crime de todo o mundo. Tem à vossa disposição episódios quinzenais e, sem dúvida, uma recomendação: Spilling the Crime. Olá, novos compositores! Sejam muito bem-vindos ao podcast Composição de um Crime. Aqui irei trazer casos reais sobre assassinatos, conspirações e crimes que chocaram o mundo. Tudo isso narrado por mim, Daiane Polizel, psicóloga psicanalista, psicóloga forense e perita criminal. Para vocês acompanharem melhor os casos que irei narrar aqui, sigam o Instagram @podcast Composição de um Crime. Lá, além de verem fotos e esquemas dos crimes, vocês podem também deixar suas sugestões para novos episódios. Espero que gostem e nos vemos nos próximos crimes. Já viram que aqui só vos damos coisas boas, vocês não têm de quê? E não temos medo de partilhar. Somos assim umas pessoas dadas. Sim. De tipo, vai ouvir, Para são lá. amigos. Comunidade Spilling. Exatamente. Vamos, ou então como... quando Temos de partilhar o nome também, não é? eu estava nos traidores lançaram tipo uma reportagem, não era reportagem, era tipo uma notícia minha e traduziram o nosso nome. Para derramar... Como é que era? Espalhando o crime. Espalhando o Nós espalhamos o crime. Não, malta, a gente. gente não quer espalhar o crime, atenção. Título de warning para este episódio. Atenção que vamos falar sobre tráfico de droga, portanto, se este for um assunto sensível para ti, recomendamos que escolhas outro episódio, mas nosso. Ou das nossas amigas. Sim. Bem, agarrem no vosso copo porque o Spilling... Vai começar! Os bebês. Feito por mim, ou seja, está mais alcoolizado do que o normal. Portanto, malta, vamos começar sem entrar na história, porque isto é importante para quem já viu a série. A história real tem quase nada a ver, ou então ao contrário, a série tem quase nada a ver com a história tipo real. 5% da série da Netflix é o que acontece realmente Sim. e o resto é muito inspirado. Muito vagamente, assim, ao de longe, ao de Muito leve. inspirado. É pessoal do Príncipe Real que foi aos Açores. Portanto, nós não estávamos a dormir enquanto vimos a série, não estávamos alcoolizados nem outras coisas, e efetivamente a história é diferente, está bem? Aquilo é Sim. uma ficção inspirada em algumas coisas que aconteceram. Sim, e um de nós nem sequer viu a série, portanto... Quem terá sido? Eu ainda não vi a série. Guilty. Epá, não é porque não me tenha apetecido, é mais... Digamos que eu fui distraído, eles avisam logo no início que isto é vagamente inspirado. Vagamente. Mas eu assisti a série toda, tirei apontamentos daquela porcaria toda e depois Para no fim nada. percebi que não é. Não há nenhuma rapariga de cabelo rosa, gente. Não há. Os Não nomes sei. são todos Não diferentes. sei, nem fui fazer fact-check disso, não era importante. Já estão a falar de uma segunda season. Como assim? Não há segunda Então, season, mas olha, gente. Há segunda season. faz lá aí um resumo, vá. Em 2001, o naufrágio de um iate ao largo do Rabo de Peixe mudou a pequena vila
piscatória localizada a norte da ilha de São Miguel, nos Açores. Nas margens do Atlântico, os jovens pescadores encontraram meia tonelada de cocaína com um grau de pureza de 80%. Foda-se. As autoridades só conseguiram recuperar 400 quilos e até hoje desconhece o que terá acontecido ao resto da droga. Esta história foi tema de muitos artigos de jornal, reportagens de televisão e o famoso documentário que vocês já sabem. Digam-me já agora no Instagram quem é que já viu a série. Não é um documentário, é uma série. Se Uma o documentário série. era a sério. Mega inspirada. O nome é Trend. Só faltava, em vez de ser rabo de peixe, era pescadinha de rabo da boca. Pronto, apesar disto ser vagamente inspirado, caso não queiras ter nenhum spoiler, porque obviamente que isto pode Sim, ter algum sim. spoiler, Ouve-nos primeiro e depois vê a série. Ao contrário. Não há bolas. Vai ver a série e depois é que nos ouves. Era dia de 6 de junho de 2001. O mar estava bravo. Fez 32 anos. Como se diz... Porra. Hã? 22. 22 é claro. Claro, porque senão já também tinha nascido em 2001, não é? O mar estava bravo, como se diz na minha terra, estava o mar feito num cão e havia um navio carregadinho de droga que vinha a cruzar o Atlântico da Venezuela com destino às ilhas balneares na Espanha. Era interessante perceber de onde é que isto veio, qual é o background deste iate. Deste iate. Yeah. Há história sobre isso. O senhor já está há muito tempo no mar. Quando ele está ali a passar os Açores, digamos que ele já tem muitos quilómetros de Atlântico. O barco também. Portanto, é por isso que depois vai acontecer as coisas que vão acontecer. Ok. Ou seja, nisto, a tripulação depara-se com uma tempestade que faz com que o mastro se parta. Portanto, a tripulação percebe que não vai dar para continuar a viagem e também não era possível atracar o barquinho cheio de droga num porto como o de Ponta Delgada. Em pânico, o contrabandista, e aqui vem a primeira divergência, portanto na série nós vemos que são dois, o contrabandista decidiu afundar os fardos no fundo do oceano e deixar o resto numa gruta a norte da ilha, a poucos quilómetros da vila de Rabo de Peixe. Parecia a solução perfeita para o problema que tinham entre mãos. #só que não. Só que não. A tempestade mais uma vez interferiu com os planos e os pacotes começaram a dar à costa. A notícia espalhou-se ainda mais rápido e a caça ao tesouro começou. Yeah. Portanto, toneladas de cachinga a chegar à Estás a beira do imaginar mar. tipo, uma vila bué calma e de repente começam a chegar pacotes de coca. É tipo... No fim... Não, ainda por cima 80% puro. Yeah. No dia seguinte, 7 de junho, um homem dirigiu-se a uma caverna onde costumava pescar e lá encontrou um monte coberto em plástico. Ou seja, já havia as pessoas que começaram a recolher aquilo da praia e, para além disto, agora este senhor encontrou um monte coberto em plástico, na tal gruta, e dezenas de pequenos pacotes. De algum deles vazava uma substância que ele pensou parecer-se muito com farinha e resolveu chamar a polícia. Em poucas horas a polícia recolheu cerca de 270 pacotes de cocaína bruta. Acho que nunca falámos de um caso assim de droga. Portanto, Eu deve queria estar a bué ser falar sobre interessante. um caso de tráfico de droga e ainda bem que isto apareceu. Pronto, isto tudo, estes 270 pacotes pesavam 290 quilos. Foi apenas a primeira de muitas descobertas. Em 15 de junho, mais de uma semana após o primeiro lote ter sido encontrado, um homem tropeçou em 158 quilos, no valor de aproximadamente 16 milhões de euros hoje. Não. Noutra enseada, perto da Pilar da Bretanha, 2 dias depois, um professor da escola alertou a polícia após encontrar 15 quilos numa praia do outro lado da ilha. Em 15 dias foram registadas 11 apreensões, totalizando pouco menos de 500 quilos de cocaína. Eu tenho uma questão. Tu achas que as pessoas chamavam a polícia e davam tudo? Ou roubavam para eles também? Epá, pronto, isto vai ser muito difícil, malta, atenção. Este episódio, mais do que os outros, é de entretenimento, está bem? Sim. Isto é muito complicado de fazer fact-check. E um de nós está às cegas. O meu trabalho não é isto. Eu se calhar estou pior porque como vi a série... Supostamente, alegadamente. Como vi a série ainda estou pior porque tenho boas informações misturadas na minha cabeça. Mas, relativamente a isso, eu, por exemplo, acho que entregava porque eu não ia fazer a mínima ideia o que é que ia fazer com 1 quilo de coca. Ia guardar aquilo em casa para quê? Ia fazer pacotinhos? As pessoas se calhar guardaram para usar, Bem, para vender. O problema, efetivamente, foi esse, Jonas. O problema, e aqui falávamos de uma vila muito pobre e, portanto, existe também este tipo de motivações. O problema é que nem todos os que encontraram os pacotes relataram isso às autoridades.
Vários ilhéus foram se tornando em pequenos traficantes e começaram a transportar my cocaína God. pela ilha em latas de tinta e meias. Alegadamente, de acordo com algumas notícias, vendiam-se copos de cerveja cheios de coca e cada um destes copos, que tinha cerca de meio litro, continha cerca de 150 gramas de coca e custavam tipo 20 euros. Antes da chegada do iate, os moradores locais tinham visto pouca cocaína na ilha. Era mais comum encontrar heroína, AX. Vocês lembram-se quando existia rumores de que andavam a meter nos correios pacotes AX e nós tínhamos de ter cuidado a abrir? Eu lembro-me bem disto. Houve uma altura em que eu tinha de ir aos correios da minha casa, tipo, abria e tinha de ir de máscara, porque podia conter AX nos envelopes. Antrax! Antrax era AX. Antrax! Era Era o Antrax. veneno. Sim, não é AX, que AX é droga. Oh my god! Era Antrax! Houve aí uma polémica qualquer que tu não Antrax, podias fazer AX, heroína. Ai! A cocaína era a droga elite, é o mais Mas importante. Antrax não é droga! Aquilo é que houve um problema qualquer, pai. Sim. Esqueça o que eu digo. Oh my god. Um produto tão valioso no resto do mundo tornou-se quase inútil devido à abundância. Corria o boato de que as donas de casa fritavam cavala em cocaína, pensando que era farinha e que velhos pescadores a despejavam em cafés com açúcar. Ninguém sabia quanto do material ainda estava lá fora. Yeah. Na série conseguimos ver uma representação disto e é de veras hilariante. Portanto, havia coca por todo o lado. Quando digo por todo o lado, é todo o O lado. açúcar ali. Eu não sei se vocês viram o Frozen, mas Adoçante. estão a ver quando a Elsa tipo, tem aquele vibe e tipo, congela tudo e fica tudo branco. É igual, mas era coca em vez de neve. Oh my god. Havia coca por todo o lado. Ok. Aquilo era uma vila pequena. Estás a imaginar o que é? Tipo, eles dizem que são 500 kg, mas depois já teorias aqui que vinha muito mais do que 500 kg. Portanto, é muita Ok. coca. De acordo com o Nuno Mendes, jornalista, nunca houve acesso às estatísticas reais. No começo, a prioridade era controlar aquela loucura. Depois não havia médicos suficientes. Contabilizaram-se 20 mortes e dezenas de internamentos por intoxicação. E pronto, esta é a parte mais negra da história, não é? Porque na série não é que eles brinquem com a situação ou que ele seja muito leve. Mas tem mais, fazem de maneira mais leve, É mais leve e é muito... mais fantasioso. É muito ficcionado. Portanto, é Isso, muito... isso. Não... Ou seja, existe também um bocadinho essa crítica, depois mais no fim nós discutimos isso, mas eu não senti isso. Não achei que estavam a ser desrespeitosos ou algo do género. Acho que, pronto, obviamente que estamos a falar de droga, portanto vão haver consequências para quem também experimente. Relativamente à investigação, e portanto isto foi o que aconteceu, mas vamos à parte da investigação. Nas 24 horas seguintes à chegada a São Miguel, o homem do iate, porque era só um, mal saiu do seu camarote. Tinha feito vários telefonemas para descobrir como poderia consertar o leme, que se tinha estragado na tempestade, mas não falava português e, para além disso, também não podia andar a chamar muita atenção. Vocês não imaginaram o que é, de repente, tipo aquela droga toda à solta. E é perigoso. Eu não sei se ele trabalhava com mais alguém, mas esse alguém se calhar estava pior-se com isto, com esta situação pois. toda. Perdeu-se milhões de Muitos euros. milhões. Muitos milhões. Na altura já era euros, sim, já era. Foi na altura. Não, em 2001 era escudos. Era euros. escudos, era Sim, escudos era. ainda? Ok. Milhões de escudos então. O que ele não sabia é que já nessa noite a polícia já o estava a observar. É que em português é assim, acontece e são caçados assim. Ele não é português, mas também é difícil Mas não seres... passados em Portugal. Mas pronto. também é difícil não seres apanhado quando largas não sei quantos quilos de coca no mar, não é? Quer dizer, Pois é um bocado difícil. é um bocado difícil passar despercebido. Sim. Não demorou muito para que a judiciária conseguisse descobrir que o iate estava a flutuar no rabo, no porto de Rabo Estava a de Peixe. flutuar no rabo. Pronto. A cocaína quase certamente tinha chegado de barco e graças aos testemunhos dos aldeões que descreveram a embarcação e aos registros de idas e vindas de barcos, conseguiram rastrear o iate numa questão de horas e começaram a vigiá-lo. No dia 8 de junho, o teu aniversário, a polícia observou um Nissan Micra estacionado ao lado do iate. Mais tarde descobriram que o carro tinha sido alugado no aeroporto por um homem chamado Vito Rosário Quincy. Ou Isso. Quincy. É Quincy. Muito bem, disseste muito bem. É? Não, É. Quincy. 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 Sim, está mal escrito aqui. Aí está. Tá. Mas disseste bem. Ok. Continua. Que tinha chegado de avião no dia anterior. Vitor Rosário era sobrinho do contrabandista, um siciliano cujo nome verdadeiro era António Quincy. Antonino. Antonino Quincy. Antonino Quincy. Pronto, para quem viu a série vai começar a dizer vocês estão a inventar nomes. Não, malta. Não, a Estes série são que os inventou nomes, nomes. Estes são os nomes das notícias. Vocês acham que em 2001 as raparigas usavam cabelo rosa?
Podiam usar. Mas não havia. Mas não podiam era usar. thread. Tu não estavas lá. Na altura usava-se era as madeixas As de uma madeixas- cor. É verdade. Aquela, só assim uma Tipo na mecha. altura das non-stop. Só assim uma é mecha. o mesmo Até estilo. havia máquinas que elas compravam para fazer aquela Sim. piruzice. Sim, Pois era. pois era. Continua. Vitor encontrou-se com o seu tio no iate. Mais tarde, naquela manhã, os dois homens navegaram para fora do porto. A polícia seguiu-os até à Pilar da Bretanha, local onde Quincy havia tentado escolher. Poxa, está difícil isto hoje. Esconder. Era onde ele tinha tentado esconder a cocaína. Local onde Quincy havia tentado esconder a cocaína 2 dias antes. A dupla ficou lá por meia hora. Opa, babe. Oh, amor! Presumivelmente. Pois. Presumivelmente. Presumivelmente. Eu nunca li esta palavra. Vai, Ok. isso de outra vez. Ok, Desde Vito. ser- Faço, as pessoas parecem eu com um gago, né? Eu e o gaguinho. Não metes isto em lado nenhum. Que isto é shame. Vou ser cancelado. Highlights. Vou ser cancelado. Não. Vito encontrou-se com o seu tio no iate. Mais tarde, naquela manhã, os dois homens navegaram para fora do porto. A polícia seguiu-os até a Pilar da Bretanha, local onde Quincy havia tentado esconder a cocaína 2 dias antes. A dupla ficou lá por meia hora. Presumivelmente, tempo suficiente para perceber que a carga tinha desaparecido. Oh Boa. não. Oh não, 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 não. Em seguida, a polícia seguiu-os enquanto navegavam para a cidade de Ponta Delgada, a capital económica dos Açores, no lado sul da ilha. Ali no porto da cidade, Quincy e Vito estabeleceram base para os próximos 12 dias. Eles não faziam grande coisa, apenas viagens que eram necessárias num Para ir bote buscar cenas. de borracha. Yeah. Às vezes iam buscar mantimentos ou combustível, às vezes para lugares onde a polícia não os pudesse encontrar. Quando fontes no Porto avisaram os investigadores que o leme do iate seria arranjado até 22 de junho, a polícia percebeu aqui que tinha que agir rapidamente. Yeah. Basicamente, no dia 20 de junho, pouco menos de 2 semanas após o iate ter sido avistado pela primeira vez, a polícia invadiu that shit. Yeah. Nas Vemos isso na série? Hã? Vemos isso na série? Epá, não, acho que não. Acho que eles não sei se eles chegam a ir ao iate ou não. Olha, sorry, não me lembro. Nas entranhas do iate encontraram Quincy cercado por mapas e pilhas de documentos, incluindo um caderno que marcava a viagem desde a Venezuela até São Miguel. Numa prateleira embrulhada em saco plástico encontraram também um tijolo de cocaína com cerca de 1 Só quilo. coitadinho. Foi o suficiente. E uma lata também com mais algumas gramas. O sobrinho de Quincy tinha desaparecido. Os agentes tiveram o único homem que se encontrava no interior da embarcação, Anthony Quincy. Antonino. Yeah, que Antonino. não ofereceu qualquer tipo de resistência. A sua detenção foi crucial para o futuro da investigação e para a apreensão de cocaína que permanecia oculta. Quincy detido. Inicialmente, Quincy parecia bastante colaborante e preocupado por haver tanta droga a dar à costa. No entanto, no dia seguinte, no interrogatório oficial, negou ter traficado a cocaína e disse que os tijolos que a polícia apreendeu do barco eram coisas que ele encontrou por acaso no mar. Se eu tivesse culpa, muito provavelmente diria a mesma coisa. Talvez estivesse com medo das represálias, ou talvez tenha pensado que poderia evitar a acusação. Não. O que logo ficou claro, porém, é que ele não tinha perdido a esperança de escapar da ilha. Tipo, basicamente, ele Exatamente. devia estar... Estou a pensar. Acho que tu, menos que toda a gente, me podes criticar. E bem feita. E devias ter batido mais, 3 vezes. Porque é uma vergonha estares-me a dizer que eu me engasguei quando tu tens feito só esta triste figura o episódio todo. Ninguém sabe. As pessoas sabem que as pessoas vão ouvir. As pessoas sabem que Depois vão eu vou ouvir. tirar. Esta parte vai expor. Que se faça justiça. O Quincy. O homem estava todo borrado. Tu achas que este marinheiro... Tu se tivesses um dinheiro para comprar estes quilos todos de coca para vir da Venezuela até cá, eras tu que ias navegar o navio. Ou então o teu boss deu-te os quilos para tu venderes e fazeres o dinheiro. Não, primeiro ainda tenho de transportar. Sim, transportas, Mas ele concordas deve ter comigo? pago, mas ele deve ter pago para fazer o transporte e depois vou vender para depois trazer, não? Mas concordas comigo que não era ele o mega boss da cena? Não. O navegador. Não. se ia arriscar. Claro que não. Claro que não. Portanto, era normal que este estivesse todo borradinho. Perdeu aquela coca toda. Portanto, há aqui Eu mais acho que há alguém. aqui alguém que estava na Venezuela Ou em Espanha. ou em Espanha, que era o boss,
E ele foi fazer um trabalhinho. 10 dias depois de ser preso, Quincy saltou o muro do pátio da penitenciária, isto também vemos na prisão, e fugiu numa vespa que lhe esperava na entrada. Entretanto, circularam rumores de que ele andou a dormir ao relento. Estás a rir porquê? O que é que se passa agora? Qual é a piada? Também vemos na prisão. Estiveste na prisão para ver isto a acontecer? Já estive numa prisão. Já tiveste? Já contaste, eu lembro-me da história. Pronto. Também Sim. já, eu morei ao pé da prisão. Ok. Circularam... Não é sobre ti a história. Circularam rumores de que ele andou a dormir ao relento em campos, Isto é muito forte. igrejas e galinheiros a cheirar cocaína para diminuir o apetite. É pá, como assim? Porque lá havia mais cocaína do que comida, é normal. Sim, eles comiam cocaína às colheradas. Exatamente. Literalmente, eventualmente acabou Aparentemente, eventualmente, supostamente, na alegadamente. Sim, alegadamente, não obstante, porém, completamente inspirado. Nós vamos ter o processo na mesma. Não vamos, porque isto é, alegadamente, é inspirado. Malta, partilhem muito que é para a gente ter, Inspira. para a gente ter dinheiro. Eventualmente, acabou na casa de um homem chamado Rui, que vivia numa aldeia no nordeste de Ponta Delgada. Quando Quincy chegou à casa de Rui, o italiano estava coberto de sangue. Oi? Yeah. Então estava cheio de sangue, então saiu do muro da prisão. O que é que não percebes? Ah, ok. Mas fogo, cacete. Então foi muito... Picou-se todo. Tipo, assim. é um muro de uma prisão. Devia ter arame farpado e coisas desse género, não é? Tens razão. Eu não associei. Quincy ficou num galinheiro no fundo de um campo de batata atrás da horta de Rui durante 2 semanas. Há alguma parte deste episódio que não achas piada? A batata atrás da horta. Uma batata. Um campo de batata. Porque o que se botava lá era um batata. E nem tive um campo e uma batata. Isto é muito forte. O que é que eu fui fazer à minha vida? Gente, desculpem. Uma batata desculpem, é sério. um campo e tem uma batata. E ele escondeu-se atrás da batata. Na horta do Rui durante 2 semanas. Os dois costumavam comer juntos e conversar até tarde. Rui disse que, embora Quincy estivesse em péssimo estado, sempre foi amigável. Eu costumo começar, porque eu sei que eu vou dizer qual é, que tu vais começar a rir. Não. O Rui disse que alguém conhecido de Quincy apareceu para lhe dar um passaporte falso e dinheiro. Supostamente, um parente de Quincy comprou-lhe um barco na Madeira e planeava a fugida do Quincy o mais rápido possível. Ele tinha tudo pronto para ir embora, mas foi apanhado antes. Demorou muito tempo. Yeah. Por volta das 7 horas do dia 16 de julho, Rui ouviu algumas pessoas a gritar do lado de fora da casa, abriu a porta e um esquadrão de polícias entrou pela sua casa adentro e deu de caras com o Quincy. Escondeu alguém. Eles estavam lá por causa do Quincy? Não. Não. Eles estavam à procura de droga. E bombas que deram com cara nele. Yeah. Ele foi então detido porque tinha 30 gramas de coca, mas é assim também, tipo, estava coca everywhere. Até, pois era. Mas eles já sabiam quem ele era, né? Eles já o tinham prendido uma vez. Nisto, não lhe deram a bebês desta vez. Foi transferido para uma prisão em Coimbra, em Portugal continental, e foi condenado a 9 anos e 10 meses de prisão. Foi o único detido em toda esta operação. Ficou provado que a sua principal missão era dirigir o barco da Venezuela até às ilhas balneares em Espanha. Ele tinha um boss qualquer. Ele Sim. tinha um chefe qualquer. Ele Eu fez digo- só... digamos que isto pá, é assim mostrado como um grande sucesso, mas não sei se foi um grande sucesso, não é? Porque a verdadeira pessoa a quem isto pertencia não foi apanhada. Foi apanhado só o executante. Mas pronto, custou muitos milhões, mas nem sequer foi a polícia que apreendeu os milhões de droga, aquilo simplesmente foi um acidente. Não é? Também coitadinho dele, eu também tenho pena pelo Quincy. Pá, eu acho que o Quincy... Será que ele está vivo? Ai, grande falha, não É fui ver. possível, de certeza. Mas eu acho que o Quincy trabalhava para alguém e ele foi lançado para fazer este trabalho. Infelizmente, isto não correu lá muito bem, não é? Mas eu tenho quase a certeza, porque ele não era capaz disto, de certeza. Sim, eu também acho que não. No espaço de semanas, a droga do italiano teve profundos efeitos na população de rabo de peixe, aliás, na ilha de São Miguel. De acordo com residentes, muitas pessoas de rabo de peixe se tornaram ricas após a chegada da droga e, entretanto, abriram negócios legítimos que ainda hoje funcionam. Mas as drogas também tiveram efeitos mais prejudiciais a longo prazo. Vários dos utilizadores de drogas disseram ao jornalista de The Guardian, em 2019, que a cocaína de Quincy era tão potente que eles começaram a usar outras drogas para diminuir os sintomas de abstinência. Tornaram-se viciados em heroína, que vinha do continente. Era mais barato, porque cocaína aqui na altura era elite. Não, eu lembro-me de ver algumas notícias em que as pessoas, para conseguirem dormir,
depois começaram a usar heroína. Alberto Peixoto, sociólogo local que tem feito estudos sobre o consumo de drogas nos Açores, confirmou que a chegada da cocaína do italiano efetivamente aumentou o consumo de outras substâncias e que as pessoas mais pobres eram as mais afetadas. Temos alguns relatos, como por exemplo, isto arruinou completamente a minha vida, disse um morador local que se viciou em cocaína e depois na heroína e que ainda estava, em 2019, a sofrer a consequência... É isto, antes da pandemia. Yeah. Eu acho que a pandemia só vai agravar Portanto, isto. certo, e eu acho que a série também transmitiu um semblante muito leve a isto e é giro pensarmos em basicamente dar à costa quilos e quilos de coca, mas isto também com certeza teve efeitos muito tristes sem dúvida, na sim. população. Quanto às reações à série, houve várias reações à série. Tivemos a Helena a dizer que não gostava, o Gosha depois respingou com a Helena depois discutiu com o Gosha. Estás a falar do quê? O que é que estás a fazer? Então estou a contar o que aconteceu. Nós não somos esse tipo de podcast. Ai, desculpa, por menos pensava que estava no extremamente desagradável. Ai, amava, convidem-nos, bora, let's go. Tu reclamas que eu estou sempre a pedir coisas, agora estou a pedir. Eu já apareci no extremamente desagradável a arrasarem Pois com a foi, minha vida. por causa do copo porque eu disse d'água. um fucking copo d'água. Então venham lá, andem, arrasem-me. Outra vez, adorei, amei. Vá, fora de brincadeiras. Como em tudo na vida, houve quem gostasse e quem não gostasse, ou quem não visse como eu. Houve quem criticasse o sotaque. Não há sotaque? Eu não achei que houvesse muito. O glamorizing da situação infeliz, enfim. O que é certo é que o elenco tem membros de Rabo de Peixe, mostra um músico de lá, Sandro G. Eu não vou chorar. Esta vida Não era para mim. É Isto Sandro é tão G. velho. Sandro G. Qual Sandro G? Deixa de ser velho. Sandro G. Por amor de Deus, a estragar o nome do gajo. Acho que sim, que levou um bocado de Portugal lá fora. Pelo menos é como eu vejo a coisa. Portugal, mas eu não sei se é na melhor cena. Tu achas que há pessoal que ao ver esta série pensou deixa-me ir aos Açores, deixa-me ver os sítios onde isto aconteceu, aquilo é brutal. a ver se encontro um dos pacotes de farinha. Primeiro, tu não viste, não podes comentar. É logo Não, mas perante este caso, se calhar o pessoal vai ficar com interesse para ir aos Açores, ir a estes sítios e será que eu vou encontrar um pack de cocaína lá? Não, please. Ou então visitar só os sítios. Já passaram bem tempo, mas eles mostram na série os Açores e tem sítios brutais, bem bonitos. Portanto, eu acho que sim, acho que vai haver muito turismo lá. Quando for aos Açores, quero ir ao Rabo de Peixe. Também, dizendo isto, ou seja, eu que vi a série, acho que está bem. Não liguei nada a isso do sotaque. Não estive preocupado com isso, nem com as músicas. Isto é inspirado. Nem com a representatividade, nem com... calm down. Isto é vagamente inspirado. Não acho que prejudique a imagem de Portugal. Calma. Calma, jovem. jovem. É só uma série. É só uma série. Mas é a segunda série de Portugal no Netflix e teve ótimos resultados. E Teve em top tivemos a notícia de que hoje, foi mesmo hoje que a gente está a gravar isto, a notícia de que vai ter uma segunda temporada. Portanto, parabéns. Bate palmas. Isso não está confirmado. Está confirmado, sim, Isso senhora. é um fake profile. Aquilo que nós estamos a ver. Tu viste? Não, a cena da segunda temporada é que perguntaram se ia haver. Não, mas obrigado. Amor, eu tive um obrigado. dia... Não, então, mas obrigado. Não, mas tu tive um desmentiste-me. dia difícil. Tu desmentiste-me. E agora vais mamá-las na tive um testa. dia difícil. Vais mamá-las na Tive um testa. dia Então não tinhas falado do que não sabias. Azar. Mas eu agora achava que era rumores. Ou É, então uma pergunta. Estás à eu também procurar. gostava muita coisa. Não estás a encontrar? Porque Vou existe. encontrar e não Põe lembro no o nome Google. do nome do Põe no coisa. Google. Notícias. Rabo de peixe. Estás convencido agora? Mas vai haver segunda temporada do quê? Isto é uma série vagamente inspirada, tem montes de sítios Então a para segunda continuar. temporada vai ser inventada. Posso continuar o meu raciocínio ou não? Força. É que interrompeste-me, eu estava ainda a explicar que havia pessoas que gostaram, houve outras que não gostaram. Força. Houve quem chamasse que quem não gostava... Avança. Houve quem dissesse que quem não gostava era um anticristo e que não gostava nada do que era feito em Portugal e estávamos sempre a desdenhar o que era português. E a minha opinião, que era isto que eu queria dizer, que não consegui chegar até aqui, é que isto é como em tudo na vida. Gosta, come. Não gosta, põe na borda do prato. Ou então é tipo uma pescadinha de rabo na boca. Não tem nada a ver, isso não se aplica aqui, mas tudo bem. Não tem este zero. Peixe também. Não tem nada a ver. Se vocês quiserem jeans fortes, é comigo. Olha, mandem jeans. Enginem vinhos. Né? Enviem, mas é engiem. Engiem vinhos. Envingem.
Mais uma vez, se houver alguma incongruência, alguma inconsistência, se alguém de rapaz estiver a ouvir isto e que eu não tenha sido fiel ao que aconteceu mesmo, peço desculpa. Pessoal, a série fez bué sucesso e confundiu toda a gente. Baralhou muito, há muitas notícias, mas eu acho que mais ou menos foi isto que aconteceu. Deu à Costa montes de droga, apanhou-se o gajo que estava a transportar a droga, fim. E pronto, se eu depois disto vou ver a série, Eu acho que devias, a série está fixe. provavelmente acho que é capaz de ser gira. Se vai haver uma segunda temporada, eu tenho que ver, eu tenho que ir nas trends, I guess. Mas pronto, gente, é isto. É isto, maltinha. Está aqui. Muito obrigado se chegaram até aqui. Se chegaram até aqui, vocês são um mega spillers. Eu acho que Ou isto então... deve ter sido as coisas mais caóticas que a gente já fez. Mas eu adoro, há muito tempo que não fazer. Lembras-te do Equador? Não, o Aqueduto das Águas Livres. Que nós gravámos o inglês e o português a seguir. Do Equador. Oh meu Deus. Lembras-te? Não estavas capaz, não tinhas vindo? Tu lembras-te do Aqueduto das Águas Livres que nós gravámos o português a seguir? Lembro-me que estávamos tão Eu bêbados. estava tão caótico aí. Mas pronto, gente, Podem ir lá ouvir, esse episódio está lá. é engraçado porque eu estava a ver os episódios e eu só me lembrava, uau, tinha boas saudades de estar nesse mood caótico. Guess what? Já, isso foi bem caótico. Peço imensa desculpa, mas é só vocês inscreveram-se, é porque vocês querem. Pronto. Gente, vamos embora. Está bué da calor. Obrigado. O calorzinho também dá-nos sempre um calorzinho no coração quando Sim. vemos ali novos subscritores e pessoas a ouvir. Obrigado a todos Portanto, vocês. continuem. Nós vamos fazer um giveaway quando estivermos perto dos 500. Portanto, sigam-nos no Instagram, que nós vamos fazer toda a comunicação lá. De highlights, dos melhores momentos do episódio. Que é uma cena que eu e ele gostamos muito de ver de vez E em vá, quando. agora podem ir ouvir outra coisa chata porque a gente não tem mais nenhum episódio novo para sair até isso, agora. gente. Tchau. Beijocas, adeus, Tchau. Spillers!